É nesse ritmo que começa o Rede de Olhares aqui pela UX TV, um programa diário que começa sempre às 6h30 da tarde e que você é convidado a participar também. Nesse ritmo da gaita do Jorge Trindade, que nós começamos hoje com uma plateia muito especial, plateia do bairro Serrano. Nós vamos contar um pouco dessa história aqui. Então, como convidados, temos a plateia do bairro Serrano, temos a escola Vitório Weber e temos também a professora Vânia Heredia, professora e pesquisadora aqui da UX, e também o presidente da AMOB lá do bairro Serrano, o Clair Girardi. Pois é, estamos de volta com o Rede de Olhares. Eu quero chamar meu colega Jefferson Ajeitos, que tem novidades já para esse início de programa. É isso, Jefferson? Isso, Jânio. Boa noite a ti, boa noite aos nossos convidados, pessoal aqui da plateia, os nossos convidados, professora Vânia, o Clair, mais conhecido como Kiko, né? Para o pessoal do bairro Serrano aqui, se puder olhar, já está vendo que é o Kiko que está aqui conosco, presidente da Associação de Moradores. E a ideia de trazer o tema do bairro Serrano de Caxias do Sul para o programa de hoje é justamente para debater um pouquinho sobre imigração, um pouquinho sobre a formação de Caxias do Sul. E a ideia deste programa, você já sabe, né, programa diário, é construir uma rede de olhares. E esta rede só pode ser construída com a participação da nossa plateia, com a participação dos nossos convidados e de você aí de casa. Como é que tu vês? Aqui nós temos uma plateia do bairro Serrano que diz a história que é uma plateia, que é um pessoal, um povo, vamos dizer assim, né, que habitou o bairro Serrano lá na década de 80, né? Eu não sei se estou certo, Clair, é isso mesmo? É, mais ou menos, por essa época, mais ou menos. E aí tem a questão da periferia da região aqui, o pessoal veio dos campos de cima da serra, veio de Bom Jesus, veio de Vacaria, veio de Lagoa Vermelha e acabou morando no bairro Serrano. Claro que depois nós vamos contar um pouco dessa história através de uma matéria, mas eu queria uma impressão tua inicial, já dando uma geral sobre Caxias também, que não é só o bairro Serrano que tem essas características, né? Sem sombra de dúvida, Caxias, historicamente, foi uma cidade formada por migrações, desde a questão da política inicial de ocupação, formada por imigrantes estrangeiros, mas foi uma cidade que recebeu sempre, para cada ciclo histórico, ela recebeu migrantes de muitas regiões. O caso do bairro Serrano, eu diria que já na década de 70, quando começa a mudança da industrialização tradicional de Caxias para mecânica, mais dinâmica, é um bairro que vai receber muitos migrantes da região dos Campos de Cima da Serra. Mas não só dos Campos de Cima da Serra, vai receber também de Santa Catarina e do Paraná. Mas essa questão dos fluxos que Caxias recebeu historicamente, ela foi se fazendo à medida que Caxias foi se desenvolvendo economicamente. Então, nós vamos encontrar, na primeira fase, ainda no século XIX, imigrantes europeus, depois, no início da industrialização, até os anos 30, nós já vamos começar um movimento também de Vacaria, da periferia de Vacaria, de municípios que tinham uma cultura mais voltada para a questão da pecuária. Nos anos 50, começa a modificar essa questão da mão de obra que vem para Caxias, e já nos anos 70, realmente nós vamos ter muitos que vêm trabalhar na indústria e vão depois adotar Caxias como a sua cidade de origem. Então, nós poderíamos dizer, olhando para toda essa história, né, que Caxias é uma cidade formada por migrantes. Perfeito. Eu quero saber destes senhores aqui, que, como a gente costuma dizer, são jovens há mais tempo, quem de vocês acompanhou esta história de formação do bairro Serrano? Quem de vocês acompanhou, inclusive, essa história aí de que a prefeitura estava tentando barrar os moradores, barrar a entrada de novos moradores, inclusive de materiais de construção? O senhor acompanhou esta época? Sou do começo. Boa noite, o seu nome, por Boa favor? noite, João Vieira da Rosa. O senhor quer segurar o microfone? Eu entrei ali, eu sou o quarto morador de tudo, né? Aquilo ali. Então, aquilo ali foi uma história muito grande que se arrastou por muitos anos, né? Então, ali foi o seguinte, o nosso prefeito, quando começou, que fechou de lado da rua João Vidor até a Santo Antônio, ali, aí ele colocou, quando ele entrou ali, ele colocou guarda,
né, para impedir que o pessoal entrasse e fizesse casa. Nessa época, mais ou menos quantas famílias já estavam instaladas lá no bairro? O senhor lembra? Olha, eu não tenho bem lembrança, mas mais ou menos já devia de ter, naquela época, já umas 100 e poucas pessoas, já, umas 100 e poucas casas. O pessoal já estava descobrindo Já aquela estava região. descobrindo como é que estava aquilo ali, né? E ali seguiu, né? Então, para entrar lá para dentro, quem tinha saído, inclusive eu saí 4 anos, né? Quando eu quis voltar, eu tive que entrar escondido pelo Eldorado, né? Porque eu moro lá perto da reciclagem do Cláudio. Então, aí eu entrei escondido e veio meus filhos também atrás, né? Tudo me acompanhava. A família toda foi junto. Foram Agora, eu lhe agradeço. Eu gostaria de saber de vocês se conhecem, obrigado, Sr. João, se conhecem algum morador que nessa época tentou se instalar lá no bairro, mas acabou desistindo por causa desse bloqueio que foi feito logo na entrada do bairro. Algum de vocês conhece? Porque eu estive no bairro na última sexta-feira e contaram essa história, né, de que muita gente acabou desistindo de morar no bairro por causa desse bloqueio e muita gente acabou tendo casas destruídas também. Algum de vocês conhece? O Kiko conhece alguma família ou ouviu a história de alguma família que passou por essa situação? Olha, a minha situação foi quase assim. Eu tinha todo o material para levar lá para construir minha casa. Como eles impediam da gente entrar, automaticamente a gente não tinha como deixar quem cuidasse do material que eles levavam de volta. Eu acabei vendendo tudo de volta, devolvendo, no caso de volta, né? Que acabou virando de nada. Mas depois, quando começaram a liberar, não ter mais aquele pessoal bloqueando, aí eu voltei para lá e construí minha casa lá dentro. De onde é que é a tua família, no teu caso? Eu sou natural de Barracão, lá perto de Lagoa Vermelha, não Barracão aqui. Eu sou... Meu falecido pai era italiano, minha mãe é brasileira. Tá. E teus filhos, no caso, já nasceram aqui em Caxias? As duas filhas nasceram lá no bairro Serrano. As duas filhas, tem uma com 23 anos e a outra com 16. Agora, me permite, Jânio, e a professora Vânia vai dizer que é uma pergunta clássica, né? Porque na época da faculdade eu fiz um trabalho sobre imigração e essa pergunta precisa ser feita, né, professora? Por que o senhor veio para Caxias do Sul? Quais foram os motivos que lhe trouxeram para cá? Olha, Caxias do Sul sempre foi o lugar que todo mundo diz que tem serviço para quem chega, né? E que todo mundo que vem aqui melhora de vida. Sempre tem essa ilusão. E, na realidade, quem vem para trabalhar, com certeza conquista alguma coisa, né? Nós podíamos também já te perguntar as famílias aqui da plateia, de onde é que são, só para... Quem é de Vacaria, por exemplo? Ó, 2 de Vacaria aqui, ó. A professora Rosângela, de repente, pode dar um depoimento aí. O seu nome completo? Meu nome é Rosângela Vargas de Souza, né? Eu sou natural de Vacaria. Vim morar em Caxias em 90, né? E comecei a trabalhar ali no bairro Serrano em 97. Eu tenho uma historinha simples, né, mas real. Eu sou míope, né? Tenho problema de miopia e eu usei na minha vida, até vim trabalhar no Serrano, eu usava lente de contato. Quando eu comecei a trabalhar em 97 no bairro Serrano, eu tive que desistir, porque era muita poeira, muito barro e eu não conseguia nem sequer trabalhar. Saiu da lente e voltou para o óculos. Voltei para o óculos, daí fiquei mais um belo tempo que agora consegui me ver livre de novo. Mas isso depois de muito tempo. Porque o bairro tem outra estrutura agora, tem outra estrutura, melhorou, as ruas estão calçadas, na época não tinha, a gente descia lá em cima na parada do ônibus, chegava ali com os pés tudo sujo, aquela coisa toda, né? E a sua história, como é que foi do ponto de vista de... A senhora é professora hoje, a senhora já chegou aqui, tinha formação acadêmica? Como é que foi? Já tinha formação acadêmica. Eu sou natural de Vacaria, como eu falei. Eu fiz minha faculdade em Lages, né? E vim morar para cá. Casei e vim morar para cá. Daí cheguei aqui, foi muito difícil. Eu peguei uma época super difícil, já tinha formação, mas a questão era aquela história da experiência, né? Então, ia procurar emprego, não tinha uma determinada experiência. Tanto é que meu primeiro emprego aqui em Caxias eu consegui como caixa de supermercado, que não mesmo desmereço... tendo formação no magistério. Mesmo tendo, não desmereço o cargo e digo que é muito bom e gostei da experiência. E dali um tempo trabalhei de caixa de outras redes, né, de lojas, até conseguir um contrato para trabalhar no Estado,
e mais um concurso que eu fiz e estou até hoje no estado trabalhando como professora. Sou professora da área de matemática, né? E vim sempre trabalhando até que hoje estou no cargo da direção. Como é que vocês avaliam assim, como é que o centro vê vocês do bairro? Porque às vezes o pessoal do bairro não é muito bem visto e tal, principalmente uma história como a do Serrano, que teve algum conflito. Como é que vocês analisam isso, olhando para o centro? Quem é que gostaria de responder? Professora? Sim. Só o seu nome, por favor. Dinara. Sou moradora do bairro há 20 anos e professora na escola também. Assim, ó, eu lembro desse episódio do pessoal vir para a praça e assim, ó, nós sofríamos preconceito muito grande. Porque como a rua não era calçada, a gente estava sempre embarrado, as pessoas olhavam para a gente diferente, né? E todos que estão aqui, o morador antigo, lembram disso, né? A gente era como se a gente era tratado como um invasor. Na realidade, todo mundo comprou e pagou o seu terreno. Nós não éramos invasores, nunca fomos invasores. Mas assim, a impressão que dava que a cidade olhava para a gente como se a gente pegasse uma coisa indevida, que não era nossa de direito, né? E assim, ó, existem muitas outras histórias muito interessantes. Mas essa questão de olhar diferente ainda hoje prevalece? Hoje não, mas na época sim. O bairro já está bem hoje integrado, já está, né? Mais tranquilo. Tu falaste que existem muitas outras histórias. Conta só mais uma, então. Existem muitas, né? Que tu lembra, sim. Tem 200. Vou fazer um livro, né, uma hora dessa. Não, agora já eu tenho uma particular, então, assim, ó, eu moro também na Baixada, ali na parte baixa do bairro, e assim, chovia muito. E do lado da minha casa tinha um valo, assim, eu cansei de entrar na minha casa, ter que entrar pela janela, porque ficava tudo alagado. Eu tinha minha filha tinha 3 anos, para mim sair para trabalhar, eu tinha que levar minha filha no colo, tinha que sair de calção, de bermuda, com uma sacola, até numa outra casa, né, que a gente pudesse tomar banho, se lavar e trocar para poder trabalhar. Era dura a vida mesmo, não era fácil. O ônibus que quebrava no meio do caminho, no bairro, que dava toda a volta no bairro Santo Antônio e quebrava, e a gente tinha que vir a pé. Então, tem muitas histórias. Perfeito. Eu queria passar para a Vânia, não sei se você queria opinar ou dar um depoimento em cima disso, Vânia, que foi falado. Eu achei bem interessante o que vocês comentaram em relação à identidade do bairro Serrano, né? Essa ideia de vocês se sentirem pertencendo à cidade por meio dessa ideia do bairro, porque muitas vezes a gente pensa que os habitantes de uma cidade sabem a história do seu bairro, como é que foi construído, então... isso dá um elemento de entender lá a origem e a evolução e quantos sacrifícios e quantos esforços foram feitos para melhorar a população que hoje nele vive, né? E que muitas vezes, se não tiver essa memória, se perde esse passado. Então, bem importante esse comentário de vocês em relação a essa identidade. Queria dizer também em relação à questão da identidade que os do Serrano, da Serra, os da fronteira, os fronteiriços, esse faz parte, né, daqueles que vêm de fora, ou seja, em que de alguma forma as pessoas querem se ver reconhecidas com um termo que os identifique, né? Então acho que o Serrano, acho que mais que a serração, a neblina, acho que ela tem a ver com a origem. Também. E a origem ela remete a essa questão da identidade cultural, né? Perfeito. Então é importante. Quero agradecer, então, a professora Vânia, né, pesquisadora aqui da Universidade de Caxias do Sul, também o presidente da MOB do Serrano, o Clair Girardi, por ter vindo aqui e contribuído conosco, nos ajudado a fazer esse programa maravilhoso. Agradecer também a plateia e já passando para o Jefferson, que vai conversar mais um pouquinho com o Trindade, né, Jefferson? A gente pode mostrar aqui, Vinícius, o mais recente trabalho do Jorge Trindade, 50 anos de gaita. O senhor pediu para não dizer a idade, mas já está aqui na capa do CD. Fazer o que agora, seu Jorge? Como é que está a sua agenda de shows aqui pela região da Serra, já que a gente está falando agora? Tem, a gente sempre trabalha na Grande Caxias, né? E agora dia 3, 4, 5 e 6 eu vou estar tocando aqui no interior aqui de Vila Seca ali, né? Mas a gente viaja bastante, graças a Deus, né? E a música gaúcha foi se alicerçando em termos de Brasil, que antes tu me perguntou, talvez não respondi como deveria ter respondido. A música gaúcha tomou seu rumo.
ela tem hoje o seu lugar certo, porque os músicos foram gravando, foram subindo, levando a nossa mensagem, né? E ela hoje está num patamar elevado, né? Ok. A nossa música é uma música muito reconhecida pela nossa história, pela o nosso folclore muito forte, as nossas fronteiras, que se irmanam com a Argentina e o Uruguai, um pampa só, né? Com divisas de fronteira, mas a nossa música é muito forte, né? Tá certo. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado ao pessoal aí de casa pela companhia. Tem mais Rede de Olhares amanhã, às 6h30 da tarde. A gente encerra ao som de Jorge Trindade. Por favor. E o pessoal que quiser dançar, pode dançar, fica à vontade. O salão é grande.